Nós fizemos. Painho, Oi, me ouvo e me vê? tô te ouvindo baixo. Tá me ouvindo baixo? O microfone de repente está um pouquinho mais longe. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. A cabeção. Chegar um pouquinho mais perto. Tá me vendo? Me ouvindo direitinho? Pessoal aqui tá me ouvindo direitinho, me vendo? Tá tudo ok? Me falem, por favor, gente, se vocês estão ouvindo a gente direitinho, tá bom? A gente está se organizando aqui para já fazer o nosso Evangelho no Lar. Hoje, mais cedo, né, pai, a gente no nosso programa, a gente fez um sorteio, né? Pela primeira vez, a gente fez um sorteio no nosso programa, né? E foi bem bacana, o pessoal participou, bem legal, o pessoal participou, comentou, curtiu. E o sorteio era um livro do Evangelho segundo o Espiritismo ou o livro dos Espíritos, né? E o pessoal já está falando aqui que está tudo perfeito. Obrigado. E aí o pessoal participou bastante, tal, e tudo mais, e achei bem legal, né? Porque foi o nosso primeiro sorteio aqui na página, na live de Pai para Filho, no nosso programa, né? E aí já temos o resultado do sorteio, essa pessoa ganhou o livro dos Espíritos, e ela vai poder escolher o livro dos Espíritos ou então o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O pessoal aqui já está mandando os comentários, boa noite. Deixa eu só pegar aqui. Posso dar o nome da vencedora, pai? Deve? O nome dela é Vanessa Ponciano. Vanessa Ponciano, eu vi que ela mora em Santos, né? Nossa seguidora da página. Ela não só curtiu, como comentou e compartilhou, que eram as três regrinhas do nosso sorteio, né? E aí ela vai poder escolher, vou mandar mensagem para ela, ela vai escolher entre o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. E aí a gente vai vendo, né, pai, outras maneiras de fazer outros sorteios, né? Sempre com apoiadores, né, para poder sortear outros livros, não só esses dois, mas outros que são importantes também na doutrina espírita, né? A ideia do livro é que mais pessoas tenham e que chegue a mais pessoas. É como a ideia do Evangelho também. Ah, nós queremos fazer durante um período para que as pessoas acostumem a fazer em casa. Perfeito, exatamente. Só dar uma boa noite aqui pro pessoal, pai. Boa noite a madrinha Carla Kindi, boa noite, Nádia Sampaio, boa noite para você também, Vilmar Casimiro, obrigado pela participação, boa noite para você, Vilmar. A Vanessa Anunciato, boa noite para você também. Giane Borges, Celeste Gomes, Luciana Angélica, perdão, boa noite para vocês. Vilma Nunes, boa noite. Ó, alguém ter aí, boa noite a todos, que tenhamos um evangelho abençoado. Boa noite. A Vanessa também, boa noite, gratidão por esse momento de oração. Bibiane Oliveira, boa noite. Ok, Lilian Pérez, boa noite. Mensagens de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é o Maria de Nazaré, né, pai do Guarujá? O pessoal lá do Maria de Nazaré. Um abraço também para vocês, Eu participam. estaria lá hoje em palestra, agora, nessa hora. Oh, quero ir lá. Aniversário deles. A gente ia fazer com violão lá, a gente ia fazer um Para evangelho musical. lá! É. Legal. A próxima, então marcado, hein? Já vamos marcar quando acabar, né? Passarmos por essa situação do coronavírus, né? Bibiane Oliveira, tudo ok? Thaís Riso, boa noite para você também. Obrigado pela participação. Celeste. Carlos, nossa, quanta gente. Carlos Jorge, boa noite, vizinho e filho. Glória Souza, boa noite. Rosilene Santos também, boa noite. Aqui, ó, que legal, minha afilhada, super grata a vocês. Vera Regina Lima do Nascimento. Eliane Pinheiro também, boa noite. Andréa Gil, obrigado pela participação. Márcio Ione Silva, boa noite. E a Leila Castro, também mandando aqui uma mensagem. Várias pessoas participando, graças a Deus, aqui do nosso evangelho, né, Painho? Que a gente começa sempre a partir das 8 da noite. Evangelho começa sempre com oração inicial, né? A gente já separou copo d'água, né? Tudo direitinho. Espero que vocês também tenham separado para a gente começar o nosso evangelho. Já são 8h11 e já estamos sendo convocados a começar nosso evangelho. Faz a oração? Nesse momento em que amigos espirituais
se juntam a nós. Queremos agradecer grandemente a todo o apoio da espiritualidade que nunca nos desampara. Que estejamos vibrando positivamente, que estejamos em corrente vibrando, para que a espiritualidade superior possa estar junto com a gente, nos intuindo, fluidificando nossa água, plasmando cada canto da nossa casa. Que você, aí onde você está na sua casa, sinta as vibrações do alto. São os amigos espirituais que você já tem. São amigos espirituais que te acompanham na sua caminhada já. E eles ficam felizes de saber que você dedica algum tempo do seu tempo para oração. Estamos vivendo num mundo muito corrido, muito conturbado, e muitas vezes nos esquecemos do simples. E o simples é, nesse caso, nos ligarmos a Deus, o que deveríamos fazer muito mais vezes por dia. O simples é estar conectado com a espiritualidade superior. Que Deus seja nosso condutor, Jesus nosso modelo e guia no estudo dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, filho, saiu aí o Cristo Consolador? Isso, exatamente. Hoje, né, inclusive a gente dedicou a nossa live do programa à comemoração de aniversário do lançamento desses dois livros, né, que a gente faz o Evangelho, que é o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e, ó, igualzinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí abriu aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, nesse livro, nesse modelo que a gente tem usado, nessa tiragem, a página 93. Se o pessoal quiser acompanhar a gente, capítulo 6, Cristo Consolador. Pode ler? Vamos lá. O Cristo Consolador, julgo leve. Pode ler. Espera aí. Para cá. Pronto. O julgo leve. 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem como todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à sua felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Continuo lendo, pai? Consolador prometido, que foi bastante que a gente comentou na nossa live pela manhã. 3. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
relembrar, perdão, de tudo aquilo que eu vos tinha dito. São João, capítulo 14, 15, do 17 e 26. Aliás, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Filho, só uma coisa, para a intenção do nosso evangelho é também mostrar às pessoas, nesse momento você estaria na sua casa com 3, 4, 5 pessoas com a sua família. Mostrar que esse livro aqui, por exemplo, se você assistiu o filme Kardec, esse livro foi queimado na Espanha, em Barcelona. Tá? Na mesma lavra do mesmo autor saiu esse livro. O que meu filho acabou de ler é citação bíblica. Então, para aqueles que já escutaram alguns impropérios, algumas bobagens acerca da doutrina espírita, é uma doutrina de amor e de caridade. Verdade. É uma doutrina que ensina você a ser uma pessoa melhor. Meu filho acabou de ler uma passagem de São João, ok? Só leu o 4 também, filho, até 2. Esse 4 aqui é muito, muito legal. Porque tem muito a ver com o que nós falamos hoje de manhã. Com Tá? Com a certeza. terceira revelação, com o Consolador prometido e com o Espírito de verdade também. Com certeza. Esse quarto aqui também é bastante interessante. Você tinha comentado, inclusive, da gente fazer sobre os bem-aventurados, os aflitos, e ele coloca aqui exatamente essa frase. Eu vou ler. Vamos lá. 4. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, aquilo que a gente acabou de comentar, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha os sofrimentos sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É muito daquilo que a gente comentou hoje, né, pai? Principalmente porque a gente fez a live em relação ao aniversário, né, a comemoração do aniversário, e
Eu nem lembrava que esse trecho do Consolador está escrito, sim, no Evangelho do Segundo Espiritismo, né? E esse trecho bíblico também estava inserido nesse mesmo contexto. Quando nós vemos Kardec na Terceira Revelação, como professor e político Leon de Lizard Revail, a gente vê as comunicações do Espírito de verdade, a gente entende que não era um objetivo, não era uma vontade da espiritualidade deixar nas mãos de uma pessoa como se um profeta ele o fosse. Essa época já passou. E o século XIX pedia outro tipo de esclarecimento às pessoas. Abriu aqui o Facebook, peraí. Não tem problemas. Então, eles não queriam que ficasse na mão de apenas na mão de um homem como se fosse um profeta ou algo parecido. E aí, o professor de Lizard foi escolhido, foi preparado para isso, e como um homem da razão, um professor, um mestre, né, ele foi catalogando, separando, montando o material que as médiuns recebiam para que ele pudesse montar o Pentateuco, principalmente as primeiras duas obras, que é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que entender que nessa fase do planeta, como os livros foram queimados, por exemplo, né, já tinha passado essa fase, já não existia mais esse tipo de coisa, né? E o Kardec chega a falar durante uma parte do filme, né, vocês querem voltar à Inquisição e queimar as pessoas? Porque as pessoas não entendiam o nível de comunicação que estava havendo. E só uma mente brilhante como a de Kardec, um professor de tantas matérias, um poliglota que falava tantas línguas, que poderia entender. E quando ele entendeu o que era o Espírito de verdade, que é Jesus, mas é uma pleiade de espíritos que trouxeram essa comunicação. Quando você lê os espíritos que participaram da comunicação, Santo Agostinho, São Luís, aqueles que trouxeram João Evangelista, você fala, meu Deus do céu, que profundidade. E vendo a obra, você é igual Chico, né? Vendo a obra, você não pode falar assim, Kardec escreveu tudo isso. Não dá, é muito profundo, né? E aí, deixa eu lembrar vocês, Kardec nasceu em 1804, quase 1700 e alguma coisa, é muito distante. E esses livros que nós estamos falando, eles foram concebidos em 1857, 61, 64. Kardec desencarnou em 69 e conseguiu deixar o seu trabalho, a sua obra, a obra que os espíritos queriam, completa. Mas vejam só, há 163 anos atrás, já se compartilhavam essas ideias. Imagina a pessoa pirava. Aqueles que eram muito católicos, muito protestantes e tal, o cara pirava assim, isso aqui é coisa do outro, né? Coisa do inimigo. Isso aqui. Verdade. E você tocou, pai, antes eu vou falar uma coisa que me bateu aqui, e isso aconteceu pouquinho tempo depois da Revolução Francesa. Você vê como é que são as coisas. Foram 50, 60 anos depois da Revolução Francesa. Você vê como é interessante. E você citou algo muito interessante sobre o espírito da verdade, né? Como uma pleiade, né? De seres, de espíritos evoluídos, espíritos superiores, né? E aqui, no trecho bíblico, ele cita o espírito da verdade, Jesus, né? Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. E aí, até acontece realmente essa discussão, o Espírito da verdade é Jesus, não é? Eu particularmente acho, e acredito realmente que seja, além dele, uma pleiade de seres superiores que querem levar um ensinamento muito amplo e muito maior. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois da parte que a gente leu,
os trechos citados, os trechos escritos, são dedicados, tem a dedicatória, né, no caso, do próprio Espírito de verdade, né? Ele mesmo quem está falando. E algo muito interessante que você já comentou comigo uma certa vez, é que o Kardec questionou o próprio Espírito de verdade, né? Quando que ele poderia ter acesso, né, a novas respostas, porque sempre eram respostas assim, fora do padrão, fora da caixinha, a nível espíritos que Kardec mesmo, né, recebia, digamos assim, né, via. E aí o Espírito de verdade contou que seria 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, né, pai? De um mês inteiro. Então, a cada mês, o Espírito de verdade participaria da construção do Livro dos Espíritos e das obras de Kardec por apenas 15 minutos, para você ver o quão trabalhoso era essa obra de Kardec e quantos trabalhos eles tinham a desenvolver, fora isso, né? Quantas coisas E o boas eles Espírito de inventaram. verdade tem um planeta inteiro para ver, e os Exatamente. planetas que estão em volta, né? Como Jesus e sua equipe, que estariam de vez em quando participando. Kardec também fez uma pergunta interessante quando ele achou que o trabalho seria grande demais para um ser humano mortal, né? Um ser mortal, e ele perguntou: mas por que eu fui escolhido? Né? Por que eu que você, o codificador? E se eu não aceitar, né? E aí falam para ele, se você não aceitar, nós já estamos preparando outra pessoa e outra que irá poder fazer Sim, receber as comunicações. exatamente. E É, aí, arrumar, juntar as comunicações e arrumá-las e codificar, enfim, né? sim, sim, exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. E ainda naquele trecho que a gente acabou de ler hoje, né? É muito interessante porque ele também fala, pai, sobre a questão de como o espírita ou como alguém que tiver acesso a esses ensinamentos e conseguir ter, de certa forma, algo mais decifrado dos ensinamentos de Cristo, que é no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, pode tratar e ter reações muito mais positivas do que aquela pessoa que de repente ainda não teve esse conhecimento, né? Porque igual acontece e está escrito aqui, de entes queridos desencarnarem, falecerem, né? A gente perde os entes queridos, perdeu um filho, tal, e tudo mais. Quando você tem uma noção da amplitude de vidas que se sucedem e vidas que já passaram e dos porquês que você, de repente, possa estar passando por um problema ou outro, você consegue ter uma consolação, por isso consolador, uma consolação um pouco maior, né? Você se sente um pouco mais amparado para poder passar por essas dificuldades, né? De uma maneira mais tranquila, né? Bem-aventurados, então, os aflitos, né? E isso nos consola. Exatamente, por isso consolador, né? Eu acho que Isso mesmo. o nome não poderia ser melhor escolhido, né? Eu não sei A gente perde o medo. como era em A, francês, a frase, mas sim, a frase é a seguinte: o Espiritismo matou a morte. sim, sem dúvidas. Então, o que a gente pensa? Por isso que vem tão forte a reforma íntima. A gente pensa em viver melhor, sermos pessoas melhores, seres humanos melhores, para podermos, de alguma maneira, na hora da passagem, da transição, quando nós fomos para outro local, nós estarmos numa situação melhor. Posso dar Filho, a só hora está avançando já aqui. Eu queria ir para o Livro dos Espíritos para fazer uma tá. ligação. Pode Beleza, ser? eu só vou dar um porquê do Evangelho, rapidinho. Brevemente, só explicando para quem está acompanhando pela primeira vez o nosso Evangelho no Lar, esse livro aqui, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, ele se utiliza, como vocês viram, de trechos bíblicos, ok? E ele explica esses trechos bíblicos de acordo com a nossa doutrina espírita. Foi o caso que aconteceu hoje. A leitura de um trecho bíblico, né, depois uma explicação. E essa explicação, no caso, inclusive até ressalta como Jesus falava naquela época, propositadamente, assim como está escrito, em parábolas, em metáforas, né? E ele vem decifrar um pouco essas metáforas. Por isso que é tão importante esse livro, a leitura desse livro. Fica a nossa dica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Partiu o Livro dos Espíritos, Painho? Falando
do formato do Evangelho no Lar, viu, gente? Você que tem animal em casa, que tem cachorro, que tem gato, os animais sempre vão estar por perto de você. Você que está sozinho em casa, pode fazer sozinho o Evangelho? Pode, desde que você faça em voz alta. E a leitura de um trecho do Evangelho, né, esse azul, alguma leitura também do Livro dos Espíritos, ou algum livro que você tenha, que você gosta, que traga mensagens com o espiritual, né? Com a parte espiritual. Só passando aqui, para matar a curiosidade, ó, Livro dos Espíritos, 1857. Livro dos Médiuns, que aí Kardec viu que ele precisava dar uma arrumada, dar uma luz para os médiuns do mundo inteiro que estavam começando a receber comunicações. Aí veio o Livro dos Médiuns. Depois, 1861. 1864 veio o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865 veio Céu e Inferno. Ele está por aqui em algum lugar. Veio Céu e Inferno em 1865, né? Voltando aqui, esse é o Livro dos Médiuns, né? E nós temos também a Gênese, que foi o quinto livro do Pentateuco. 875, Céu e Inferno. 1868, a Gênese, que fala dos milagres e as predições segundo o Espiritismo. E o Céu e Inferno, a Justiça Divina, trazendo várias comunicações de espíritos que passaram para outro livro. Vamos lá, então. No Livro dos Espíritos, caiu em Leis Morais, a Marcha do Progresso. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque nós estamos vivendo nesse momento de pandemia e o planeta se preocupa, né? Para onde vai, para onde estamos indo, na nossa saúde, na nossa parte financeira também. E a pessoa fica na dúvida, né? Perder meu emprego, falir minha empresa, ou ficar doente, né? O que vai acontecer? Né? Para que caminho que eu vou? E depois que passar? Vamos lá, Marcha do Progresso. Qual o número da pergunta, pai? Pergunta? Perdão, 779. 779? 7. Pronto. Em leis morais, tem a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei da sociedade e lei do progresso. A lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Tudo isso no livro terceiro, né? Eu gosto muito dele. Aí a pergunta 779. O homem possui em si a força de progredir ou o progresso é senão o produto de um ensinamento? Resposta. O homem se desenvolve, ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Palavrinha que a gente está usando muito, né? Contato social, verdade. 1861, contato social, olha a palavra, né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Essa é fantástica. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência. Todavia, não segue sempre imediatamente. O homem tem progredido muito, muito intelectualmente e pouco moralmente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam... Olha isso. E isso nos remete a Roma antiga, e isso nos traz também para países hoje os mais poderosos do planeta, que estão sofrendo tanto quanto ou mais do que nós, por exemplo, aqui no Brasil. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos?
O progresso completo é objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, se não com o tempo. E aí, para encerrar aqui, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas de o entravar algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade voltar atrás? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão derrubados pela torrente que querem deter. Isso aqui que Deus derrubará e que querem deter, algumas falas dos livros de Kardec, a gente tem que lembrar que é do século XIX, né? E eu comentei hoje de manhã, e quase para encerrar já, filho, eu vou repetir. O mal não existe, porque o mal não foi criado pelo Criador. Existe apenas um Criador. E esse Criador criou as leis que regem o universo e criou o bem. O mal é constituído por seres espíritos, como nós todos, que momentaneamente estão passando por um momento em que estão seguindo o caminho errado. Nós, e aí só as reminiscências que vão dizer, né? Sim. Eu brinco, por exemplo, que eu já fui padre, até porque hoje eu sou celebrante de casamentos, né? Eu brinco que eu fui padre, eu brinco que eu já fui maçom, né? Porque tem alguns amigos que são maçons e eu conheço pessoas que são curiosas com a maçonaria que dariam um dedo, um braço para saber de segredos de maçonaria. E eu não sinto a menor curiosidade. Aham. Então, eu brinco que eu fui padre, eu fui maçom e tal. Mas das coisas que nós fomos, prestem atenção, meus amigos. Vocês que estão na live com a gente, de alguma forma já um passo à frente de muita gente que essa hora está fazendo live tomando cerveja, você que está já se preocupando com as coisas ligadas à espiritualidade, você, eu, o Beninho, todos nós já fomos espíritos infinitamente inferiores. Nós já fomos resgatados em outras situações de zonas muito ruins e tenebrosas. E passamos a entender a modificação do espírito até chegar onde nós estamos. Hoje. Nós temos muitas encarnações já. Fomos homem, mulher, vovó, mãe, pai, criança, tivemos problemas mentais, tivemos problemas físicos, passamos por várias experiências, porque se nós estamos evoluindo, como é que eu vou evoluir se eu não conheço os processos todos da lei das encarnações? Então, e lá no Kardec aparece, assistam o filme. E eu comentei com você de manhã, né, filho? Espíritos que queriam atrapalhar a codificação, sabendo Sim. o quanto importante ela seria para o planeta. Estou comentando isso porque ontem foi comemorado dia 18, o dia do livro espírita. 163 anos do livro dos Espíritos. Então, muitos espíritos queriam atrapalhar. E ainda hoje, espíritos que querem atrapalhar o progresso da humanidade, entram nas igrejas, entram, se baixar a vibração, entram em casas espíritas, entram em templos, entram nas casas das pessoas, entram no pensamento das pessoas para atrapalhar o progresso. Então, se há alguma coisa ligada à lei do progresso que eu posso falar para você, cuide-se, vigie seus pensamentos 24 horas por dia. É hora de se cuidar, de cuidar dos pensamentos para que você possa progredir. Quantos anos mais você vai estar encarnado? Dá para saber? Não. Não dá. Não dá. A gente vai falar assim, mais uns 30, mais uns 40. Mais 2, mais 1, não sei. Não dá para saber. Então, se nós temos algo a fazer em prol de nós mesmos,
e pela coletividade junto, nesse processo, é cuidarmos de sermos seres humanos melhores, com pensamentos mais elevados e vibrando numa sintonia que traga mais pessoas junto com a gente. Exatamente. Só, pelo menos para encerrar a questão do Consolador, Painho, trata-se de Consolador, né? E nessa linha ainda de que Jesus falava por parábolas e por metáforas, no próprio trecho que a gente leu, está bem explicitado assim, né? De que se a gente pudesse até falar isso em uma frase, em uma metáfora, é que o fruto só cai do pé quando está maduro, né? O Consolador só veio, a explicação das parábolas de Cristo só vieram, as explicações só vieram quando o fruto já estava maduro, quando algumas pessoas já tinham discernimento e inteligência para entender aquilo e para propagar e levar adiante. E agir desta maneira, com certeza. Em relação à questão do padrão moral, inteligência e moral, numa fala de Divaldo, ele mesmo fala assim que do exponencial, né? Fatorial, exponencial. É como se, assim, a inteligência moral das pessoas do planeta Terra tivesse evoluindo numa soma de mais, como se a gente estivesse sempre somando em mais. Então, vamos colocar na matemática. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Esse padrão moral vai evoluindo em contas de mais. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2. Já a inteligência mesmo psicológica, a inteligência de conhecimento, né, já está evoluindo na velocidade de vezes, como se fosse uma multiplicação, né? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 2. Então, para você ver a diferença entre a evolução moral que caminha, deixa eu ver me chamar caminha assim, e a evolução de inteligência, de conhecimento que caminha assim, nessa curva, né? Sempre muito mais ascendente. E com a nossa evolução, a tendência é que isso vá se igualando até se tornar normal, né? Quase para encerrar, eu vou usar uma frase que eu usei de manhã, que eu sempre uso ela em palestra, e que eu aprendi com a minha esposa, que é advogada. A tua ignorância te protege. Com certeza. Então, enquanto a gente não sabe dessas coisas, nunca ouviu falar, normal. Mas a partir do momento que você passa a entender, a ler, a ouvir, a sua responsabilidade começa por você, com você, e depois com os outros que estão à sua volta. Você passa a ter a responsabilidade de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa melhor para poder ajudar na evolução do planeta. E tem uma fala de Jesus que diz o seguinte: enquanto ninguém vai ficar para trás, enquanto houver um ser humano, um apenas, que não entendeu a evolução, que não está indo junto nesse caminho, não tem reino dos céus. Então nós não somos anjos, mas nós estamos no caminho da angelitude. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos todos melhorando. E você que está me ouvindo sabe muito bem disso. Você sente que está melhorando, de uma forma ou de outra. Então, se todos nós um dia vamos estar no mesmo nível, e Jesus disse, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. E aí, contando o número de habitantes do planeta, e você pensa, e pergunta assim para Jesus, Jesus é todo mundo? Todo mundo. Não vai ficar ninguém para trás? Ninguém. Nem o pessoal de Brasília, eles também serão anjos. Bom, então vai dar trabalho. Bora lá. Vamos acreditar que todos nós podemos melhorar. E assim, filho, eu vou partindo já para o encerramento. Já são 14 minutos para as 9 horas. Eu prometi que seria uma live de no máximo 40 minutos. A gente atrasou um pouquinho, está dando mais ou menos meia hora. Mas a nossa intenção nesse evangelho, na live nesse evangelho, é que você em casa também tenha acesso aos livros, leia os livros, abra os livros, faça considerações
com a sua família, com as pessoas que você ama, as pessoas que estão junto de você. Quer fazer em outro dia, também usando o Hangout lá do Gmail ou o Message do Facebook, faça com WhatsApp. as famílias, mas faça o Evangelho na sua casa. É um pedido extremo, urgente da espiritualidade. Façam o Evangelho em casa. Transformem a casa de vocês em templos, porque agora, por exemplo, quem está acostumado a ir para a igreja ou para o centro não está indo. Traz para a sua casa. A hora é essa. Traga para a sua casa e transforme a sua casa num lugar de vibrações muito positivas. Até mesmo quem geralmente não frequenta esses lugares e frequenta de repente outros, né? Fica até a dica para pai, mãe, né? Tem os filhos já de repente já adolescentes, né? Filho, eu não vou partir para dar alô, a gente precisa encerrar, para a gente não fugir do conceito do Evangelho, né? O Evangelho agora a gente faz uma oração e encerra. Mas a Camila estava online e tem uma Terrabuio também online lá de Dois Córregos. Depois você manda um abraço para a turma aí toda que está online, quando a gente fechar aqui a nossa conversa, tá bom? Manda. É a Maria Terrabuio. Eu mando sim depois um alô para todo mundo, mas fica aqui um abraço para todos. Isso. Vamos fazer a oração para fazer encerramento? Bora? Faço eu, faço você, o que você... Pode ser eu. Tu fez a abertura, pode ser? Pois não, bora. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por este momento em que podemos compartilhar e ser instrumentos dos teus ensinamentos para todos aqueles que, por alguns minutos, dividiram um pouquinho do tempo de cada um com a gente. Embora estejamos hoje num momento um tanto quanto delicado, né? Mas sabemos que iremos passar sim por essa situação. E com certeza, Pai, sei que você aí, lá de cima, está olhando com bons olhos para as nossas atitudes, as nossas reações, enquanto seres encarnados neste momento aqui na Terra. Estamos fazendo o possível para que consigamos passar por esse momento juntos, de mãos dadas, embora hoje não podermos nos dar mais as mãos. Mas é uma fase, vai passar. Temos fé que isso vai acontecer. Obviamente, nos sentimos muito gratos em poder levar as tuas mensagens para muitas pessoas que nos têm acompanhado todos os domingos pelas lives, mas acredito que o trabalho nosso possa ser ainda muito maior e que o trabalho de quem está em casa também pode ser muito maior, a partir do momento em que essas pessoas, todos que nos assistem, nos ouvem, continuem fazendo o evangelho no lar, reunindo com a sua família, pai, mãe, irmãos, e guardando uma parte do seu tempo, que seja diário ou que seja semanal, nem que seja, para discutir, para conversar um pouco, confraternizar em família, principalmente nesse momento de reclusão tão íntima que estamos passando. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, e agradecendo também, especialmente nesse momento, a Allan Kardec, que nos deixou 5 livros doutrinários para que possamos aprender um pouco mais. Muito obrigado. Fazer essa oração, Pai, posso? Pode. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos, eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso, eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Foi? Palavra que está sempre na nossa boca, né? Gratidão. Evangelho no lar, sempre com um copo d'água, tá, gente?
cada um com seu copo, mesmo que haja uma jarra na mesa, cada uma enche seu copo d'água para que os fluidos da espiritualidade estejam aqui. Tchim, filho. Ah, tchim, tchim, pai. Fica com Deus. Até domingo que vem? Até domingo que vem. Beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus. Obrigado àqueles de perto e de longe. Hoje a Fátima, pela primeira vez... Ô filho, eu abri para outros países. A Fátima de Portugal está com a gente hoje. Ô, Eu fui lá em configurações e abri. Tá bom? Manda um beijo pro seu irmão. Manda um beijo. Fala saudade. Saudade. Eu te amo. Não fala mal, filho. Você, cabeção. Benção, pai. Deus te abençoe, filho. Beijo. Aos amigos também, todos que participaram, um grande abraço. A gente se encontra na live no próximo domingo, no Evangelho, às 20 horas. E amanhã, na live, a partir das 18h30, no meu outro canal. Tá bom? Beijo, filho. Deus te abençoe. Boa noite. Tamo junto. Tamo junto. Benção, pai. Boa noite para vocês aí. Tchau, Laurinha. Cabeção. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Responde o pessoal na live. Vai lá dar uma curtidinha no pessoal na live também, tá bom? Benção. Beijo, pai. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Amém.